Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, né, dando continuidade aí à nossa aula de Direito Tributário. Na última aula a gente começou a ver a questão de tributos, fizemos uma introdução a respeito do tema e agora nós vamos aprofundar um pouco mais aí na questão do tributo. A aula hoje vai ser sobre espécies tributárias, tá bom? Lembrando que eu vou disponibilizar, que eu já até disponibilizei, na verdade, material no ambiente virtual do Senec, tá bom? A apostila ainda 2, ela não se encerrou, tá? Eu ainda estou elaborando. Lembrando que eu estou elaborando a apostila de uma forma bem detalhada, igual eu já havia falado com vocês. Na apostila especificamente eu estou trabalhando com dois autores, né? Que é o Ricardo Alexandre, professor Ricardo Alexandre, e o Roberto Caparrós, tá? Essas duas doutrinas são doutrinas voltadas para a graduação. A do Ricardo Alexandre é um pouco mais voltada para essa questão de concurso, exame de ordem. Então eu estou procurando pegar o de melhor que tem em uma e em outra e juntar na apostila, tá? Aí eu estou fazendo a apostila, estou elaborando a apostila de uma forma bem clara, bem objetiva, para que vocês tenham o melhor material possível aí com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Os tributos em espécie, né? Essa questão dos tributos em espécie que a gente vai trabalhar hoje. O que isso significa? Nós vamos ver quais são as espécies de tributo e vamos aprofundar nas respectivas espécies. Então, nesse sentido, a primeira coisa, o que é mais importante, é entendermos que existem na doutrina duas questões relacionadas aos tributos em espécie, né? A primeira questão diz respeito à tripartida, teoria tripartida. O que significa teoria tripartida? A teoria tripartida entende que no nosso ordenamento jurídico só existem três espécies de tributo, quais sejam impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa doutrina, ela tem fundamento no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Por quê? O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 5º, ele fala expressamente que são espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, tá bom? Então é uma doutrina que pega a lei seca e fala, as espécies tributárias, de acordo com a lei seca, são estas. Pronto. E tem uma outra doutrina que chama pentapartida, que é uma doutrina muito forte também no nosso país. Por que ela é forte? Porque ela é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa doutrina, ela entende que são espécies tributárias 5 tributos, quais sejam os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, ou seja, aqueles previstos lá no artigo 5º também, só que eles acrescentam os empréstimos compulsórios e acrescenta também as contribuições especiais, tá bom? E essa pentapartida é aquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Beleza, dito isso, dito as duas principais teorias, lembrando que existem outras, estão detalhadas aí na apostila, mas eu vou me ater aqui a falar dessas duas, que são as duas majoritárias aqui no nosso país, tá? As outras, é importante vocês lerem a apostila lá para vocês entenderem e saberem que tem outras duas doutrinas. Por quê que é importante? Porque às vezes você vai fazer um concurso público voltado para direito tributário e eles aprofundam um pouco mais na matéria, né? Evidentemente, quando é específico assim, o concurso. Aí pode ser que eles cobrem a respeito de outras doutrinas que não sejam essas duas majoritárias, tá bom? Mas vamos lá.
a determinação da natureza jurídica específica do tributo. Então, como que se determina a natureza jurídica específica de um tributo? A natureza jurídica específica de um tributo, ela é determinada a partir do seu fato gerador, a partir da análise do fato gerador daquele tributo. Mas beleza. E como que eu faço a análise desse fato gerador do tributo? Aí eu tenho que verificar se o fato gerador ele é vinculado ou não. E aqui é importante ressaltar, gente, que o termo vinculado aqui ele é diferente daquele que eu falei na aula anterior. Na aula anterior eu também usei o termo vinculado no conceito lá de tributo, né? Por quê? Porque naquela oportunidade eu expliquei lá que a cobrança do tributo, toda cobrança de tributo é um ato vinculado, ou seja, não há discricionariedade ali do servidor, né, no momento da cobrança, não tem qualquer margem de decisão. Se o tributo ele está ali previsto na lei, o servidor, no momento que ele for cobrar ali, né, eu lembro que eu até dei um exemplo chulo lá na sala, lá, um exemplo assim, bem claro assim, a respeito disso, que, por exemplo, se ele fosse lá cobrar um imposto de uma família pobre, se ele tivesse de cobrar um imposto de porta em porta lá na família pobre, ele chegava lá e falava assim, o imposto aqui do ar para respirar é R$50. E ele chegasse lá e ele visse que aquela casa estava em condições lamentáveis, a alimentação estava pouca, não tinha condições de higiene e tal, mas se estivesse previsto na lei que aquele imposto era R$100, ele não tem qualquer margem, ele tem que cobrar os R$100 e pronto, não pode ser se deixar levar pela emoção não, tá bom? Aqui o vinculado tem um outro significado na análise do fato gerador. Qual que é esse significado? A gente vai aferir se há necessidade ou não de uma atividade específica e divisível do Estado. Que isso significa? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Para o imposto, você paga o IPVA lá. Você comprou o seu carro com o seu próprio esforço, fruto do seu trabalho, você foi lá e comprou um carro 0 km que você queria comprar. Um carro 1.0 num valor aí de R$30 mil. Via de regra, o imposto do carro é 4%, né, do seu valor. Então, 4% de 30 mil é R$1.200. Você vai pagar aqueles R$1.200 ali, beleza. O que isso significa? Dependeu de alguma atividade específica e divisível do Estado? Não dependeu. Dependeu do seu próprio esforço. Você foi lá, comprou o carro e, consequentemente, você vai ter que pagar aquele imposto, pronto. Não dependeu de nada do Estado, tá? Aí a atividade, o fato gerador é não vinculado, ou seja, não depende de qualquer atividade do Estado. Não está ligado a qualquer atividade do Estado. Por outro lado, você paga uma taxa. Uma taxa é uma espécie de tributo, né? Como a gente viu, é uma espécie tributária, prevista inclusive lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Aí tem muitos municípios nesse sentido, né? Existem muitos municípios que cobram taxa de lixo, cobra lá um valor de taxa de recolhimento de lixo. Você vai pagar essa taxa. Essa taxa, ela depende de uma atividade específica e divisível do Estado? Depende. Qual que é a atividade específica? Coleta do lixo. E por que é divisível, né? Divisível significa que é possível identificar aquele contribuinte ali. Por quê? Todo imóvel, eles partem deste pressuposto que todo imóvel ele produz lixo. Então, eles vão cobrar a taxa de lixo daquele imóvel ali de maneira divisível. Entenderam? Então, é assim que a gente vai analisar se é vinculado ou não o fato gerador, tá bom? Nesse sentido, gente, todo imposto que é gerado,
ele é sempre não vinculado, tá bom? Isso é importante ressaltar. Gente, fazendo uma observação para vocês ficarem bem atentos, porque tudo isso que eu estou falando aqui está de maneira bem detalhada lá na apostila, tá? E assim, eu fiz um resumão da apostila para não gravar um vídeo muito longo para vocês aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Dito isto, agora nós vamos adentrar nas espécies tributárias de uma forma mais detalhada, tá? Aí vamos iniciar aqui pelos impostos, tá bom? Então vamos lá. Como foi dito, os impostos eles são tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza. O que isso significa? Não vinculado é aquilo lá, não depende de qualquer atividade específica do Estado, aquilo que eu acabei de falar. Manifestações de riqueza, ou seja, a pessoa vai, à medida que a pessoa vai adquirindo bem, vai adquirindo riqueza, ele consequentemente ele vai ter que pagar mais impostos, tá? Justamente por isso, gente, isso é muito importante, o imposto, a questão do imposto, ela se sustenta na ideia da solidariedade social. O que isso significa? Quem é mais rico vai pagar mais impostos. Quem é mais pobre vai pagar menos impostos. Mas, isso é muito importante, né? Todos vão usufruir do produto da arrecadação daqueles impostos ali de igual forma. De modo que o rico lá que tem 5 imóveis, 5 apartamentos, 4 carros, ele vai pagar consequentemente mais impostos. E aquele pobre lá que não tem nenhum apartamento, que tem um carro velho lá, que paga pouco imposto, ambos terão acesso, por exemplo, a uma escola pública, ambos terão acesso, por exemplo, à saúde pública, entendeu? O produto vai ser para todos. Essa que é a ideia de solidariedade social, tá bom? Muito importante que os tributos, os impostos são tributos de arrecadação não vinculado. O que isso significa também, tá, gente? Qual que é o significado dessa questão de não vinculado também, que é importante ressaltar aqui? Que é um argumento que ele é muito utilizado sob o ponto de vista político, embora juridicamente, tecnicamente, ele esteja incorreto. Por exemplo, eu pago IPVA, né? Aí todo mundo, quando se depara com uma estrada problemática, com buracos, sem capina, sem sinalização, aí a primeira coisa que vem na mente da gente é pensar assim, nossa, eu paguei o IPVA para andar numa estrada dessa? Quer dizer, a gente está vinculando o pagamento do imposto do veículo a manutenção das estradas, mas não pode. Tecnicamente isso é errado, entendeu? Embora politicamente a gente o faça. Por quê? A arrecadação do imposto ela é para pagamento de custos gerais do Estado, tá bom? Ele não vincula a qualquer coisa, ele não é uma conta-prestação. Você paga o IPVA, consequentemente, para ter cuidados ali relacionados ao carro, não, tá bom? Uma outra questão dos impostos aqui que é importante sob a perspectiva de cobrança de prova, especialmente em exame de ordem, né? Tem muita questão relacionada a isso, é que a competência para instruir impostos é atribuída pela Constituição de maneira enumerada e privativa a cada ente. O que isso significa? Privativa em que sentido, gente? Privativa diz respeito que a União pode legislar sobre aquela matéria, mas ao mesmo tempo ela também permite que a União delegue para os demais entes, né, estados, municípios e Distrito Federal, competência para legislar ali sobre aquele determinado item ali, tá? Isso eu já havia falado na primeira aula. A Constituição ela não cria tributos, né? Ela apenas atribui competência ali para os respectivos itens criarem. E
todo ente que for criar tributo, ele tem que observar obrigatoriamente o sistema tributário constitucional, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. Eu também falei isso na primeira aula, ressaltei bem isso, a importância de nós entendermos o sistema constitucional tributário. Por quê? Porque toda norma que não seguir o sistema tributário constitucional, toda norma infraconstitucional, né, ela será expulsa do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, em relação à criação de impostos, é isso que se deve observar, tá? Impostos e a capacidade contributiva, uma outra questão que eu vou abordar com vocês aqui, que eu quero que vocês entendam também. Sempre que possível, os impostos terão um caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? O que isso significa, gente? Qual que é a importância disso? Isso significa que quando o legislador, aquela pessoa que é responsável por criar um imposto ali, ele tem que observar a capacidade econômica, contributiva daquela pessoa que está, que é um sujeito passivo ali, de modo a ser justo, a fazer com que quem tenha mais pague mais, quem tenha menos pague menos, né? Aí nesse sentido, um bem de luxo, por exemplo, um carro, né? Se for comprar um carro aí de luxo, um carro top, é lógico que ele automaticamente deve incidir mais impostos ali nele. E, por outro lado, os alimentos, principalmente os alimentos assim, que são básicos, né? Que aqueles constantes da cesta básica, arroz, feijão, que é o que a maioria da população utiliza, ele deve ter um imposto menor, claro, para refletir o preço dele, entendeu? Então, essa que é a questão aí desse atrelamento dos impostos à capacidade contributiva. Então, nesse sentido aí, o legislador ele dividiu em pessoais e reais. Pessoais significa o quê? As condições pessoais econômicas da pessoa ali. Então, o imposto de renda, por exemplo. Quando você vai pagar o imposto de renda, você tem ali deduzido seus gastos com educação, com saúde, com número de dependentes, justamente nessa visão da capacidade contributiva aí. Por quê? Você teve gastos correlatos com necessidades, então você tem que ter uma dedução maior. E reais justamente em relação aos bens ali que a pessoa vai vir a ter, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aí, agora nós vamos iniciar aqui a fala sobre taxas, que é uma outra espécie tributária também, prevista lá no artigo 3º, né, no artigo 5º do Código Tributário Nacional, e ela é incluída, né, como espécie tributária tanto pela doutrina tripartida quanto pela doutrina pentapartida, que são as duas majoritárias do nosso país. Qual que é o critério para instituição de taxas, né? Qual que é o critério adotado para instituição de taxas? As taxas elas poderão ser instituídas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Da onde que a gente extrai esse conceito, da onde que a gente extrai essa lógica aqui? Da Constituição Federal, sobretudo no artigo 145, inciso 2º, e também do Código Tributário Nacional, lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Então, nesse sentido, são os fatos do Estado que podem ensejar a cobrança de taxas são dois. O exercício regular do poder de polícia, que legitima a cobrança de taxa de polícia, e a utilização efetiva potencial de serviços públicos específicos e divisíveis
prestadas ao contribuinte ou posto à sua disposição, que possibilita a cobrança de taxas de serviço. Então, a gente divide a doutrina, né, divide taxa de polícia e taxa de serviço. Vamos lá. Vou explicar isso aqui especificamente, de maneira mais detalhada. A taxa de polícia, ela tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia, atividade administrativa. Aonde que essa atividade administrativa, esse poder de polícia, ele encontra fundamentação no nosso ordenamento jurídico? Encontra no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa questão da taxa de polícia aqui. Você vai abrir uma loja, aí para abrir determinada loja, vamos colocar que você vai abrir ali uma loja de roupas. Aí você tem que ter ali uma licença de funcionamento, né, que você pega na prefeitura. Aí o que isso significa? A prefeitura vai enviar lá um fiscal e vai ver lá as condições da sua loja, vai ver se está adequado, se tem se ela é arejada, se ela tem um local para saída, por exemplo, em caso de incêndio, se ela está apta a atender o público em geral. Porque como é um estabelecimento aberto ao público, que vai, teoricamente, ter toda a coletividade ali à sua disposição, ela tem que seguir normas que sejam de proteção também para toda a coletividade. Isso aí é uma taxa de polícia, né? Essa taxa de licenciamento de abertura, por exemplo, tá? E essa taxa, como foi dito, ela tem fundamentação na supremacia do interesse público sobre o privado. Por quê? Como é um estabelecimento aberto ao público, ele tem que seguir regras que vão beneficiar ali toda a coletividade, tá bom? Por outro lado, as taxas de serviços, tá? Elas são específicas e divisíveis. Vou dar um exemplo, então, de taxa de serviço aqui específica, uma taxa específica e divisível aqui de serviço, tá? É a taxa de lixo, tá bom? Como que é a taxa de lixo? Como que ela funciona? Igual eu já havia dito. O governo vai lá e vai recolher o lixo na porta da sua casa. Aí existem municípios que cobram essa taxa de lixo. É uma taxa específica? Como que eu sei que é específica? Porque é para aquela cobrança ali daquele serviço específico. Qual que é o serviço? Recolhimento de lixo. É divisível? Sim. Em que sentido? Porque eu sei quem que vai ser o beneficiário daquele serviço. Quem que vai ser? O proprietário do imóvel. Aí eles vão partir do pressuposto que todo imóvel produz lixo. Aí, gente, tem algumas discussões doutrinárias em relação a essa taxa de cobrança de lixo, que eu coloquei lá especificamente na nossa apostila, que inclusive há até súmula do STF nesse sentido, porque existem municípios, por exemplo, que cobram uma taxa de lixo maior para imóveis maiores, porque eles entendem que quanto maior o imóvel, maior vai ser a produção do lixo, tá bom? Aí é lógico, houve questionamento disso, aí chegou a questão do Supremo, o Supremo sumulou lá. E o Supremo, só para vocês entenderem aqui, eu não vou aprofundar nessa questão, que eu estou falando aqui de uma maneira geral, mas assim, o Supremo entendeu que a cobrança diferenciada dessa taxa de lixo aí, de acordo com o tamanho do imóvel, ela é sim permitida, porque realmente os imóveis maiores, a tendência é que cobrem mais uma taxa maior, porque consequentemente eles produzem mais lixos, tá? Aí vocês dão uma lida na apostila, gente, tá? Eu estou incentivando vocês a darem uma lida na apostila. Para quê? Para vocês, no fórum lá de discussão da nossa disciplina no ambiente virtual, vocês possam fazer os respectivos questionamentos. Embora eu deixe claro que a apostila está bem didática, tá? Eu fiz uma apostila bem didática, justamente considerando essa situação, né? Essa nossa situação,
de não podermos estarmos próximos, tá? Por fim, gente, aqui eu gostaria de falar para vocês, fazer uma diferenciação aqui, que é muito comum em provas, eles fazerem uma cobrança aqui, cobrar no sentido de quê? Querer confundir a gente em relação a taxas e preço público, tarifa, tá? São coisas diferentes, são institutos diferentes. Taxas, eu também fiz assim um resumão aí em relação às principais diferenças entre taxas e serviços públicos e preço público, tá? Tarifa, mas vamos lá. Uma das principais diferenças aqui, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Taxa, ela é regida pelo regime jurídico do direito público, enquanto o preço público, a tarifa, é regime jurídico de direito privado. O que isso significa, gente? Significa que a taxa, você se vincula, se colocou lá para você pagar a taxa, você vai ter que pagar. Se você quiser ou não, se você concordar ou não, você tem que pagar. Por quê? É a supremacia do interesse público sobre o privado. Então não tem discussão. Agora, a tarifa não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A questão da telefonia. A questão da telefonia é uma questão... a questão da telefonia é uma questão pública, né? Só que o que o Estado fez? O Estado viu que não dava conta de trabalhar com toda a telefonia no país, ele privatizou, delegou, né, isso aí a iniciativa privada presta serviço de telefonia e eles cobram lá uma tarifa. Por exemplo, se tiver um telefone fixo, você vai pagar uma tarifa aí fixa no valor de, vamos colocar, R$30. Mas você só vai pagar se você quiser contratar o serviço, né? Vai depender da sua vontade, tá bom? Aí as principais diferenças eu coloquei na apostila também, tá bem detalhado aí, coloquei um quadro explicativo lá. Agradeço aí a presença de vocês, né? A presença, assim, o esforço de vocês, alunos, que a gente tem visto aí que todos os alunos estão bem solidários nesse momento de pandemia, está todo mundo realizando as atividades, que continuem firmes aí, falar que eu estou com saudade de vocês, da turma, porque nada substitui essa questão, esse contato pessoal, né, da aula de casa.